Lula defendeu Julian Assange, que para quem não conhece, é o responsável pelo site Wikileaks, que revelou uma série de segredos do Estado americano, e inclusive colocando que até hoje os americanos não tiveram a decência de pedir desculpas ao Brasil. Tema polêmico e sensível voltando ali do Reino Unido. Notícias importantes também relacionadas. A votação de uma nova constituinte hoje no Chile. Mas eu diria que ano passado estava muito mais em voga, hoje os chilenos mostram um certo desinteresse pela situação, vamos entender já o porquê. Enquanto isso, Ucrânia e Rússia trocam acusações mútuas. A Ucrânia acusando a Rússia de ter usado uma arma química, que é uma arma de fósforo branco, enquanto a Rússia faz a sua defesa. E por outro lado, a Rússia acusando que a Ucrânia, além de ter atacado a Crimeia novamente com mísseis balísticos, ainda foi responsável por um atentado que aconteceu contra um importante político e escritor aliado do Putin, que é o Zakhar Prilepin. O que isso significa? Inclusive, membros da Rússia já colocam que não foi só a Ucrânia que participou, mas todos os países do Ocidente. E para finalizar, sempre ele, né? O Prigozhin, galera, dá algumas declarações que dão a entender que ele conquistou sim Bakhmut e que inclusive até as munições estariam chegando nesse momento. Se você quer entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, pra quem não me segue no Instagram, hein, @prof_Ricardo Marcílio, me segue lá que é super importante. E caso você queira ter acesso ao curso mais completo de Geografia, Geopolítica e Atualidades da internet brasileira pelo preço mais competitivo, pessoal, é muito baratinho, você vai ter contato com tudo que você possa imaginar. De geopolítica, atualidades, geografia, aulas completinhas, pessoal, resumos mensais e, claro, contato comigo direto, professor, para ajudar você aí a entender tudo do mundão. Tamo junto! Então, também, galera, claro, se você quiser contribuir financeiramente pro canal, isso dá uma baita ajuda, né? Afinal, esse aqui é o meu trabalho, tá? Então, link na descrição, caso você queira se torne membro, ou uma chave Pix também, sensacional, tá bom? Bora lá pro vídeo, pessoal. Seguinte, a gente teve ontem, né, o Lula participando da coroação do Rei Charles, que agora é o novo rei, aliás, não só do Reino Unido, mas também de outros países, né? Como o Canadá, como Papua Nova Guiné, enfim, outros membros espalhados pelo mundo. Mas é fato que, assim, por mais que simbolicamente seja importante a participação do Brasil numa reunião internacional, muito mais importante é a parte pragmática da coisa. Por exemplo, a gente teve uma reunião ontem do Lula com o Rishi Sunak, em que aparentemente foi discutido o apoio realmente que o Brasil vai receber para a entrada no Conselho de Segurança Permanente da ONU, se bem que o Reino Unido fala isso desde os anos 2000, tá? Mas enfim, há a promessa. A volta de algumas parcerias comerciais e também a questão do Fundo Amazônia. O Reino Unido anunciou 500 milhões de reais para o Fundo Amazônia. Vai ser o menor contribuinte em relação aos Estados Unidos, Noruega e Alemanha, mas convenhamos que pelo menos é mais um país. Mas, voltando, galera, o Lula deu uma entrevista que inclusive falou que esqueceu de tocar num ponto sensível com o Rishi Sunak, que é a questão do Julian Assange. Para quem não sabe, pessoal, o Julian Assange é um australiano que conseguiu ter acesso a uma série de segredos do Estado americano. Inclusive, o Pentágono fala em mais de 700 mil documentos, tá, que foram capturados pelo Assange. E ele criou, lá nos anos 2000, o site chamado de Wikileaks e começou a vazar essas informações. Informações que davam conta, por exemplo, de abuso contra os direitos humanos em Guantánamo, nas operações militares no Iraque, no Afeganistão, em casos de espionagem, por exemplo, contra a União Europeia, inclusive contra o Brasil também, tá? Então, uma série de segredos, inclusive com vídeo, documentos, tudo timbrado, né? Tudo oficial dos Estados Unidos. Cara, e a partir disso, óbvio que os americanos, eles foram defender a parte dele, o que, aliás, muita gente considera, pessoal, até como uma certa falta de proporção, porque, em tese, existe a primeira emenda que garante, né, a liberdade de expressão nos Estados Unidos. Quem defende Julian Assange fala que, na verdade, isso é uma defesa da primeira emenda. Poxa, ele tinha o direito de fazer isso. Quem fala que não, fala que mesmo, né, a liberdade de expressão existe os seus limites. Inclusive, por exemplo, com documentos oficiais segredos de Estado, que, segundo os Estados Unidos, comprometeram a própria segurança dos Estados Unidos. Fato é, galera, que ele ficou muito tempo, né, no Reino Unido, inclusive durante um tempo se escondeu, né, recebeu asilo na Embaixada do Equador e faz um tempinho já que ele está preso pelas forças do Reino Unido. Os americanos estão desesperados para conseguir extraditar o Julian Assange para que ele seja julgado e preso. E talvez, né, algum tipo de acidente aconteceu com ele tome alguma coisa que faça ele passar mal. Às vezes, né, essas coisas acontecem assim contra quem revela segredos de Estado aí de outros países.
Só que então o perigo que ronda ele é muito grande. O Reino Unido não extraditou ele até agora. E o Brasil, ele, pelo menos, o Brasil, quando eu falo, né? O chefe de governo agora, o Lula, ele se pronunciou, galera, sempre muito favorável ao Julian Assange, tá? Colocou, inclusive, nessa entrevista, que ele deveria ter conversado com o Rishi Sunak sobre o assunto, para que não seja extraditado, para que ele seja solto e tal, e falou que é uma vergonha para a imprensa, segundo ele, tá? Que defende questões como liberdade de expressão, essas coisas, não fazer uma campanha para a liberdade do Julian Assange. Falou que vai telefonar para tratar isso com o Rishi Sunak. E mais, não foi exatamente agora, né, mas foi no final do ano passado, ainda em tom de campanha eleitoral. A gente sabe, pessoal, que um candidato é diferente exatamente do que um presidente, né? Porque o co-presidente ele tem mais responsabilidades, inclusive internacionais. Mas ele falou, por exemplo, que até hoje ele considera lamentável a postura americana que teve a decência de pelo menos pedir desculpa para Angela Merkel, porque também estava envolvida nos escândalos de espionagem, mas que os Estados Unidos até hoje não teve um interesse nem se mobilizou em pedir desculpa ao Brasil, pelo Brasil também estar sendo alvo de espionagem praticado pelos americanos. E aí, pessoal, você acha que o Julian Assange tá certo na sua proposta? Deveria estar solto? O Brasil deveria se meter nessa questão? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião, mas pode dar problemas, hein, pessoal? Outra notícia que é importante acerca do dia de hoje, pessoal, tá ligado às eleições que a gente vai ter no Chile. O Chile hoje vai passar por uma nova constituinte, né? Pra quem não sabe, cara, a gente tem hoje no Chile uma constituição que ela foi feita lá durante o governo do Pinochet, né? A ditadura Pinochet. E foi uma constituição, a ditadura Pinochet ela foi diferente da ditadura brasileira, tá? No sentido econômico, eu tô falando. Economicamente, a ditadura brasileira, ela foi muito mais ligado a um Estado mais interventor, criação de estatais, um Estado ativo participante, né, na economia. No Chile, galera, pelo contrário, tá? O governo militar chileno, ele se baseou em princípios muito mais liberais. O que fizeram com que o Chile crescesse economicamente, isso é fato, pessoal. A gente tem, por exemplo, hoje o Chile é o país com o maior IDH da América do Sul, isso é fato consumado, tá? Dados ali oficiais. Mas, em compensação, principalmente pós anos 2000, 2010, parte da população começou a reclamar de ter uma constituição da época do Pinochet, isso pega muito mal, e também de ter uma constituição que, apesar de ter promovido um crescimento econômico baseado nesses ideais mais liberais, trouxe consigo também uma dificuldade para a população dos idosos, muitos deles são obrigados a sobreviver, hoje os aposentados, né? Com menos da metade de um salário mínimo, não trouxe investimentos em educação, por exemplo, pública, em saúde pública. Então, o Chile, segundo essas pessoas que mais reclamam, né? É um país muito bom para quem tem dinheiro para pagar por ele. Mas para parte da população que é excluída, marginalizada, é um país que o Estado não consegue oferecer nenhum tipo de princípio de assistência social. Então começaram a rolar manifestações contra esse Estado tão mínimo assim chileno. Cara, a maior prova disso foi a eleição do Boric. O Boric é um cara de esquerda, é um cara que prega um estado de bem-estar social, maior gastos públicos, aumento dos impostos e tal. E na esteira, e olha que interessante, pessoal, essa nova constituinte nem foi proposta pelo Boric, foi pelo Pinheira, que era um presidente de direita, né? Poxa, se a população chilena está insatisfeita, vamos convocar uma nova constituinte. Só que daí os chilenos foram para o outro lado, muito oposto, né, digamos. Então, por exemplo, nessa constituinte, você não precisaria estar afiliado a um partido político, teve cota, pessoal, 50% mulheres, 50% homens, foi uma constituinte multiétnica, uma plurinacional, vai. Por quê, professor? Você tem vários grupos, né, várias comunidades indígenas. Todas elas tinham pelo menos um participante. A liderança Mapuche, que é a principal liderança chilena, foi a responsável, pessoal, por a principal povo indígena chileno, perdão, por redigir, né, essa nova Constituição. Então, e eles falaram, pessoal, sobre um Estado pluriétnico, que acabar com a figura do Senado, muito mais gastos públicos, e isso foi rejeitado em setembro do ano passado por mais de 60% da população chilena. Então agora, aparentemente, eles vão dar uma moldada, né? Nem tão Pinochet, nem tão constituinte do ano passado. Só que isso fez com que os chilenos meio que perdessem, né, a representatividade. A gente tem hoje, pessoal, 15 milhões de pessoas aptas para votar no Chile. As pesquisas indicam que 60% vai votar na coalizão mais centro-direita e que 40% vai votar numa coalizão mais à esquerda ali, tá, no Chile. A partir disso, a gente vai ter a redação de uma nova Constituição, mas já temos, nesse momento, 24 especialistas em direito constitucional redigindo a nova Constituição, e esses 50 novos constituintes, eles vão agregar para conseguir fazer com que esses juristas também, enfim, percebam qual é a vontade popular, tá?
Aparentemente, algumas bases já estão estabelecidas. Essa questão de Estado pluriétnico, plurinacional, não vai mais existir, porque isso poderia insuflar alguns movimentos separatistas. Na antiga Constituição, por exemplo, cada um dos povos indígenas poderia criar suas próprias leis, desde que, claro, não ferisse as leis nacionais, né? Só que isso, segundo parte da população, poderia fazer com que alguns terrenos, alguns territórios ficassem demasiadamente autônomos, inclusive com a insurreição, né, o fortalecimento de movimentos separatistas. Então, aparentemente, essa Constituição vai ser moderada, mas, assim, desperta menos o interesse da população chilena. E também, galera, notícias importantes acerca da guerra Rússia e Ucrânia. A Ucrânia deu algumas declarações alegando que a Rússia está usando bomba de fósforo branco, principalmente nas partes em Bakhmut, tá? Que é a regiãozinha ocupada pelo grupo Wagner e tal, essas coisas, né? Professor, mas pode usar isso? Então, segundo as declarações, pessoal, da legislação, né, de uso de armas internacionais, que inclusive a Rússia faz parte, você pode, não é proibido, inclusive os Estados Unidos já usou na Síria, usou no Iraque, tá? Só que você não pode usar em áreas onde tenham civis. Se for numa área militar, pessoal, tudo bem, vou colocar entre aspas aqui, né? Mas não é considerado um crime de guerra. Agora, você usar fósforo branco, galera, que é um material incendiário, contra a área de civis, isso pode ser considerado como um crime de guerra. A Rússia alega que não usou em área de civis, aliás, galera, Bakhmut, que antes do início do conflito tinha cerca de 80 a 100 mil pessoas morando. Hoje é praticamente uma cidade fantasma, pelo menos em relação aos cidadãos, né? Grande parte ou morreram ou foram embora. Então a Rússia alega que não fez nenhum tipo de coisa contra a legislação internacional. Já a Ucrânia, claro, vai alegar que a Rússia está usando armas químicas contra o seu povo. E a gente tem também, galera, notícias sobre a Ucrânia criticando a Rússia. Na verdade, a Rússia criticando a Ucrânia. Por quê, professor? Primeiro ponto, a gente teve mais um ataque que aconteceu à Crimeia. Um ataque utilizando mísseis balísticos. A Ucrânia não confirma, tá? Mas segundo a Rússia, foram mísseis do sistema Gran 2. Foram 2 mísseis, tá? Que atacaram. E além disso, a gente ainda teve um atentado contra um carro, onde estava um dos grandes escritores e políticos, obviamente aliados ao Putin, que sofreu um atentado. Esse atentado explodiu o carro, tá? Inclusive com a morte do motorista, e ele não morreu. Tô falando, pessoal, do Zakhar Prilepin, tá? E aí a Rússia deu declarações no sentido, olha que absurdo, mais uma vez os Estados Unidos está incentivando um atentado terror, né? Né? Que vem acontecendo no mundo. Já incentivou, por exemplo, no passado, aquele cara da barbinha, que se eu falar no YouTube eles cortam o vídeo, né? Já incentivou o Daesh, agora vem incentivando o regime terror, do Zelensky, tá? Dando a entender, galera, que esse atentado que aconteceu contra o escritor e político não é uma ligação somente dos ucranianos, mas também tem relação com os Estados Unidos e com a União Europeia que financiaram esse tipo de atentado, tá bom? Que nem eu falei, né? Só o motorista faleceu no momento, mas claro que ele também tá em risco de morte. E pra finalizar, galera, falar novamente sobre ele, né? Sobre o Prigozhin. O Prigozhin, galera, depois, né? Expliquei pra vocês ontem. Olha, não estamos recebendo munições, a gente vai abandonar nossas posições depois do dia 9 de maio. Dia 10 de maio já estamos saindo. Inclusive, galera, até assinou um documento, tá relatando isso. Um documento explicando que eles não recebem munições desde outubro de 2022 e anunciou a sua saída. Com isso, Kadyrov, que é a liderança dos chechenos, anunciaram que vão ocupar as posições em Bakhmut. Só que a gente teve aparentemente uma reviravolta ontem. Por quê? Porque o Prigozhin, ele deu mais uma vez uma declaração e colocando que eles já conquistaram 95% de Bakhmut e que inclusive eles estão conseguindo avançar em pontos sensíveis. E que o exército, o grupo Wagner, sempre estará à disposição da Rússia. O que isso quer dizer? Que eles não vão mais sair de Bakhmut depois dele ter assinado o documento? Que eles conseguiram a vitória mesmo sem o Putin? Ou que eles estão um pouco chateados, digamos, porque o Kadyrov, os chechenos, vão ocupar suas posições e talvez o Kadyrov ganhe um pouco mais de importância frente ao Prigozhin. Ou será que é tudo, galera, uma armação, uma grande armação da Rússia? Pode ser. A gente tem, galera, declarações de membros oficiais da Ucrânia falando que, mesmo com essas declarações do Prigozhin, do Peskov, do Lavrov, as únicas coisas que eles levam em consideração para fazer ofensivas são inteligência da Ucrânia. Só. Então, declarações são vistas como propaganda russa e não são levadas em consideração, tá? Lembrando que o contra-ataque deve começar por agora e muito possivelmente vindo por Zaporizhia. Belezinha, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos?
Se vocês curtiram o vídeo, então, ó, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.